Então, continuando essa série, estaremos falando um pouquinho sobre democracia. E aí a democracia ela é fundamental porque ela traça um perfil bem amplo do que o Brasil precisa, né? Daquilo que o Brasil precisa andar. Democracias bem consolidadas hoje lideram, né, como primeiro mundo, e o Brasil precisa amadurecer nesse sentido, precisa fortalecer a sua democracia para que sejamos também mais fortes no cenário internacional também, né? A democracia, ela basicamente não é só eleição, mas ela também é definida principalmente pela reprodução do desejo comum da sociedade, que se define muito bem com a aplicação de direitos sociais, né? De direitos que são das pessoas e para as pessoas, né? E esses direitos eles são reproduzidos por meio dos diversos sistemas que existem. Então, a democracia então, é a guardiã desses direitos e ela faz com que, sendo regime político, inerente do Estado, ela faz com que esses sistemas operem de maneira inteligente, né? Então, esses sistemas têm que ser racionais, têm que ser razoáveis e têm que ser de acordo com o senso comum. De certa forma, a democracia é de todos, né? Então, mesmo que seja representativa, ela representa a comunidade, representa aquela sociedade. E não pode ser delegada a uma determinada autoridade ou a um determinado grupo. Feito isso, mesmo que haja eleições, estaríamos dentro de uma ditadura. Por exemplo, caso haja a perpetuação de um determinado grupo político no poder, ou caso, por exemplo, esse grupo político faça com que determinados direitos sejam corrompidos. Os direitos que, é claro, são razoáveis, racionais e de acordo com o senso comum. Então, nesse primeiro momento, então, a gente tem que analisar que a Constituição estabelecida no nosso sistema normativo, ele é muito bacana, ele é muito bom, ele realmente faz com que o Brasil caminhe no sentido da democracia, só que se determinadas pessoas ou determinado grupo político utilizar de trapaça, essa democracia pode ser, no mínimo, enfraquecida. Ela pode ser, no mínimo, enfraquecida. Por isso que a gente pode falar que, principalmente por causa da história do povo brasileiro e por causa de algumas outras estruturas, a nossa democracia acaba se tornando um pouco mais frágil. E aí vamos discutir um pouquinho das fragilidades, né? A respeito da história brasileira, a gente passou por muitos períodos de ditadura, períodos em que a democracia não era o caminho, né? E sim o autoritarismo. Vivemos há pouco, né? Eu mesmo tenho 34 anos de idade, e nesses 34 anos de idade eu nasci dentro da ditadura, né? Da ditadura militar. E aí o que aconteceu? Por que essa falta de maturidade política traz um reflexo negativo para o Brasil de hoje, na democracia do Brasil de hoje? Primeiro que o povo não é acostumado com esse tipo de sistema, né? Então o povo estava acostumado com o sistema antigo. Mas a respeito da organização democrática, existe sempre a direita e existe a esquerda, né? E a direita e a esquerda elas se oposicionam e assumem o poder de acordo com as necessidades sociais, fazendo com que os sistemas vigentes se equilibrem, trazendo proporcionalidade às decisões, né? Trazendo direitos sociais à nação brasileira que são fundamentais em todos os sentidos. Ela traz esse equilíbrio. Existe o centro, que na verdade ele sempre caminha para o lado que está na posição, né? No lado que está governante, e tem os extremos também, né? E aí os extremos também são fracassados porque os extremos eles eliminam outros direitos, eles acabam por fazer com que parcela da população não tenha determinados direitos. Então nós temos uma esquerda que normalmente é voltada para o igualitarismo e para um Estado social, para uma parte mais social,
e para o controle do Estado sobre todas as atividades, inclusive sobre o direito também. E nós temos a direita, que é mais liberal. Então, o Estado mínimo deixa com que a iniciativa privada, que a sociedade civil, caminhe nessas direções. E a direita normalmente é mais tradicional. Então, ela é mais voltada para fatores culturais, religiosos, militares, mais tradicionais. Já a esquerda não. A esquerda ela é chamada progressista por conta disso. Por conta dessa diferença bem praticada com a direita. E os extremos são absurdos, né? O extremo da direita, nós temos como exemplo, por exemplo, o nazismo, e o extremo da esquerda, nós temos ditaduras comunistas, por exemplo. Beleza. Aí no Brasil veio a ditadura militar, e a ditadura militar ela foi uma ditadura basicamente de direita. Não no fundamento que a define ideologicamente, mas principalmente porque ela veio em oposição aos regimes de esquerda que estavam crescendo na Guerra Fria. Então, o que aconteceu no Brasil? Se instituiu-se, então, um poder militar, ditatorial, e usou-se como válvula de escape as universidades. Então, por vários anos, a esquerda se refugiou nas universidades. E o que isso fez com o Brasil? Criou uma esquerda intelectual. Então, todo o material produzido, todo material não, mas grande parte do material produzido nos últimos, desde a década de 90 até 2000, 2000 e pouco, praticamente é voltado para a esquerda. Então, e isso também fez tanto esse material ideológico, intelectual produzido nas universidades, voltados para a esquerda, por ser a universidade uma válvula de escape ao regime ditatorial militar, quanto a rejeição ao regime ditatorial brasileiro, que foi o regime que a gente pode ponderar como se fosse de direita, fez com que hoje no Brasil a gente tivesse só esquerda. A gente só tem partidos progressistas, né? Ditos progressistas. Muitos reclamam, falam, Fernando Henrique foi e o PSDB, né? Fernando Henrique e o PSDB são de direita, né? São neoliberais, o Estado mínimo, não sei o que. Na verdade não, na verdade ele fez aquilo que tinha que ser feito. E se você olhar bem, existem vários discursos e vários livros, por exemplo, do Fernando Henrique, que o apontam como progressista, como um cara voltado para as ideias de esquerda, porque é a formação dele. Ele foi o cara que lutou contra, por exemplo, a ditadura e produziu material intelectual junto com seus companheiros da universidade, que também produziam materiais com a intelectualidade da esquerda brasileira. Sem contar que o PSDB também é signatário também do Foro de São Paulo, né? E o Foro de São Paulo é basicamente de esquerda. Então, no Brasil hoje, a gente tem essa fragilidade histórica, que é a primeira de pouca democracia, né? Historicamente nós tivemos poucos anos de democracia, e no segundo sentido é que agora, a história atual, nós contamos basicamente sem o contrassenso, sem um contraponto. Nós estamos basicamente só com a esquerda. E aí fica a esquerda mais extrema e a esquerda mais de centro, e aí fica essa briga. Mas o amadurecimento trará os partidos de esquerda os partidos de direita, para que nós tenhamos o equilíbrio, né? A segunda coisa que fragiliza a democracia brasileira trata-se de uma engenharia social que acaba por tornar os cidadãos brasileiros, a grande maioria não, alguns cidadãos brasileiros, como imbecis. E aí a gente cai, eu sou imbecilizado também, e a gente cai em uma série de paradigmas absurdos por conta dessa imbecilização. Por quê? Porque a gente aceita que os sistemas funcionem, os sistemas brasileiros que são os guardiões dos nossos direitos, então que impõem a democracia, os sistemas democráticos, que eles sejam absurdamente contraditórios, errados, por conta que isso ficou engendrado na nossa cabeça.
E aí a gente tem milhares de exemplos para falar, mas podemos citar dois aqui. Um deles é, diante de tantas mazelas, diante de tantos problemas sociais, de tantas ausências de direitos, de tanta corrupção, de sistemas falidos, nós vamos às ruas, para brigar não por um transporte público melhor ou por outras coisas mais importantes. Mas nós vamos lá lutar porque houve aumento da passagem. E nós vivemos hoje num momento, por exemplo, no Brasil, de crise absoluta. A corrupção foi capaz de degradar todas as instituições que nós temos. Empresas públicas, por exemplo, como a Petrobras, estão sendo reduzidas a lixo. Reduzidas a lixo a tal ponto que, de repente, se colocada no mercado, é possível que o grupo que a compre não tenha um lucro imediato, por exemplo, mas tem que fazer investimentos até que ele consiga recuperar essa empresa que está destruída pela corrupção. O outro exemplo é mais fácil de entender, porque, por exemplo, seria basicamente o seguinte, esse outro exemplo, é relacionado à segurança pública. Digamos que um cara ganhou um casal de javalis e ele mora na fazenda, no latifúndio. E aí ele soltou esse casal de javalis no meio da fazenda dele. Esses casais esses porcos, esses javalis, foram se reproduzindo, e javali é um animal relativamente violento, de forma que ele enche a fazenda e o fazendeiro na sua casa não tem dificuldades de andar pela fazenda. E aí os javalis começam a invadir essa casa. E aí começam a invadir essa casa, ao invés do fazendeiro matar os javalis e prendê-los num chiqueiro, o que ele faz? Ele vai e coloca cercas em volta da sua casa. É justamente isso que nós vivemos no Brasil hoje, com a relativa à segurança pública. Ao invés de termos ações de segurança pública realmente efetivas, o que nós fazemos? Nós estamos nos prendendo dentro das nossas casas e achamos isso normal. Então colocamos várias cercas, colocamos várias portas e, se possível, ainda colocamos sistemas de vigilância, pagamos diversas seguranças para nos proteger. Nós praticamente elitizamos a segurança do Brasil e todo mundo acha isso normal. Quando, na verdade, a gente vai para alguns determinados países, você anda vários quilômetros sem nenhuma cerca sequer, sem um muro sequer. No Brasil não, no Brasil é impossível. E até minha esposa tomou até um susto, por exemplo, quando a gente foi numa determinada loja de departamentos muito, muito grande, por exemplo, nos Estados Unidos, e ficamos até o fim e o pessoal pediu para a gente sair. Aí, já estava no fim do expediente, a gente foi e saiu. Quando a gente saiu, a menina simplesmente fechou a porta de vidro, deu uma volta na chave e foi embora. Nem mesmo ligou o alarme. Minha esposa ficou admirada com isso. Porque, na verdade, ela teve um choque de realidade, né? Ela teve o choque da realidade de que aquilo é que é o correto. E não você se prender, se precaver demais da conta que é o correto. Então, a nossa sociedade sofre porque os nossos sistemas não estão funcionando de acordo com o senso comum e de acordo com a racionalidade média, né? Uma racionalidade média. E o terceiro e último item, para se relacionar a respeito da fragilidade da democracia brasileira, nós temos a própria estrutura. É possível que a pessoa ataque a estrutura como se fosse um plano de poder para permanecer ali por muitos e muitos governos. Então não há alternâncias, por exemplo, de governantes ou de partidos. Então por isso que a reeleição é equivocada, né? E na Constituição original não havia reeleição. Isso foi inclusive obra do primeiro governo de Fernando Henrique, um erro dele, né? Diante de acertos e erros, esse foi um dos erros. Instituir a reeleição
por uma vez. Na verdade, não deveria ter eleição nenhuma, porque a alternância é saudável para a democracia. E aí, a estrutura é capaz com que você tenha determinadas atitudes, opere determinadas trapaças, de forma que a nossa democracia se torne frágil e um determinado grupo fique no poder por muitos e muitos anos. E aí é fácil explicar. Então a estrutura é basicamente a seguinte: nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. E aí nós temos o povo juntamente com a mídia, né? Que seria como praticamente um quarto poder. Mas o executivo, ele é onde dá para operar as maiores trapaças. Como? Você pega o executivo, o chefe do executivo, o presidente da República, ele é capaz de nomear os ministros dos tribunais superiores. Então ele consegue equipar o judiciário para que o judiciário trabalhe em direção das suas causas, que trabalhe de acordo com as suas causas. Então basta que você coloque copartidários, pessoas que coadunam do mesmo plano de poder, em determinados cargos, e, se possível, jovens, se possível, muito jovens, porque eles passarão por muito mais tempo naquele determinado cargo. O cargo não é bem de livre nomeação, porque existem determinados requisitos, mas a pessoa pode ser nomeada para aquele cargo e permanecer ali por muitos e muitos anos. E aí, beleza, então existe já uma parceria que pode ser estabelecida pelo executivo e pelo judiciário. Só que a eleição desses chefes do judiciário tem que passar pelo crivo do legislativo, né, Câmara e Senado. Mas beleza, esse crivo pode ser contornado se o executivo tiver o domínio do legislativo. E esse domínio pode ser definido como cargos comissionados, manobras de orçamento, e por aí vai, né? Você partilha do poder com determinada maioria no Congresso e no Senado, e as decisões que você precisa daquela casa, das casas, né, do Congresso Nacional, sempre serão validadas. Então você acaba por aparelhar o judiciário, você faz com que o legislativo tome as suas decisões por meio de corrupção, às vezes, por meio de partilha do poder, por meio de cargos comissionados, ou então simplesmente pelo leilão do orçamento da União e dos Estados, e aí fica tudo mais fácil. Observando pelo lado do quarto poder, nós temos a mídia, e aí para você dominar a mídia não é tão difícil assim, porque pode-se realizar contratos com as empresas, né, de publicidade, e essas empresas de publicidade não vão querer perder a galinha de contratos milionários, né? Quando eu trabalhava em determinada associação, por exemplo, a gente tentou colocar uma publicidadezinha contra o governador. E aí determinado jornal simplesmente falou o seguinte: não, negativo. Por mais caro que você cobre essa tirazinha, essa pequena publicidade, não vale eu correr o risco de perder um contrato milionário que eu tenho com o governo do Distrito Federal. Então, você acaba por dominar os três poderes. O quarto poder, que seria a mídia, fica dominada por esses contratos e também por imposição de marcos regulatórios, né? Fala assim muito em marcos regulatórios, não, porque a mídia tem que funcionar de tal jeito, a mídia tem que funcionar de tal forma. Na verdade, é uma forma de controle do poder, né? E aí fica então, por fim, só as massas por dominar. E aí, para dominar a massa, a gente tem que usar aquela velha política lá do coronelismo, do pão e circo, né? A gente simplesmente estabelece um Estado social, mas não um Estado social na sua ideologia primária, mas um Estado social realmente de trapaça, do coronelismo, em que se você ganhar, você tem as suas bolsas, os seus auxílios mensais,
mas se um determinado partido for retirado do poder, você ameaça falando assim, ó, se a gente sair do poder, de repente você não vai ter mais a sua bolsa, né? Não vai ter mais o seu auxílio social. E aí, com isso tudo, a Constituição trabalhou muito bem. A Constituição de 88 foi muito inteligente, muito bacana. Ela usou de muitas estratégias para que o Brasil fosse realmente democrático, mas esses itens que eu acabei de citar podem fragilizar a democracia. E é por isso que nós, como cidadãos responsáveis que somos, temos que não só espalhar essa mensagem, mas também lutar para que essas trapaças não aconteçam. Hoje, esse era o vídeo de hoje.